Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, meu nome é Valdinei Cais, sou doutorando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso e falo atualmente de Rondonópolis, Brasil. É com muita alegria e gratidão que inicio minha participação neste evento. Quero, antes de tudo, agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui, partilhando reflexões e aprendizados em um espaço tão significativo. Agradeço também aos colegas, professores, estudantes e demais participantes, cuja presença fortalece o diálogo e enriquece nossa caminhada coletiva na construção do conhecimento. Este encontro nos lembra a importância da educação, da inclusão e dos direitos humanos como pilares de uma sociedade mais justa e solidária. Dito isso, minha fala tem como tema o ensaio analítico sobre o poema Mar português e o soneto Hão de chorar por ela os cinamomos. Para manter-me fiel ao meu artigo e aos objetivos, tomei a liberdade de fazer uma síntese e, nesse sentido, farei a leitura, iniciando neste momento. Hoje vamos realizar uma análise comparativa entre dois grandes nomes da poesia, Fernando Pessoa, o principal representante do modernismo português, e Alfonso de Guimarães, um dos ícones do simbolismo brasileiro. Embora tenham nascido em países diferentes, Pessoa em Lisboa, em 1888, e Alfonso em Ouro Preto, em 1870. Ambos foram contemporâneos e trouxeram contribuições únicas para a literatura de suas respectivas nações. Essa comparação nos permitirá refletir sobre suas temáticas, estilos e contexto em que produziram suas obras, entendendo também o impacto de suas poesias na formação da identidade cultural de Portugal e do Brasil. Vamos iniciar falando de Pessoa, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa e viveu durante a intensa época do modernismo em Portugal. Sua obra é marcada por uma grande diversidade de estilos e por uma profunda reflexão sobre a condição humana, a identidade, o nacionalismo, a busca pela verdade e o sentido da existência. Pessoa, diferentemente de um poeta de único estilo, utilizou-se de heterônimos, personalidades fictícias que escreviam com vozes distintas, o que evidencia sua complexidade e sua tentativa de explorar diferentes perspectivas da experiência humana. Entre seus temas mais recorrentes estão o orgulho nacional, expressando-se, sobretudo, no poema Mar português, considerando um de seus poemas mais emblemáticos e clássicos na literatura portuguesa. Nesse poema, Pessoa usa uma linguagem acessível, com estrutura de cestilhas encadeadas em rimas emparelhadas, para exaltar a figura do mar como símbolo da força, coragem e conquistas portuguesas. O mar, nesse contexto, é uma metáfora para a alma coletiva de Portugal, evocando emoções de saudade, orgulho e o desejo de aventura. A poesia de Pessoa carrega um tom emotivo, ao mesmo tempo em que busca refletir sobre a identidade nacional e a importância das raízes históricas do povo português. Sua linguagem é clara, porém carregada de um profundo sentimento de admiração pela história marítima do país, onde as ondas representam não só a história de Portugal, mas também o espírito de resistência e de descoberta que marca a cultura. Por outro lado, Alfonso de Guimarães, poeta do simbolismo brasileiro, nasceu em Ouro Preto, uma cidade historicamente importante em Minas Gerais. Sua poética é marcada
por uma forte busca pelo mundo interior, pelas sensações mais íntimas, pelo misticismo e pela musicalidade da língua. Guimarães é conhecido por seu estilo carregado de simbolismo, recursos sonoros e por uma temática centrada na morte, no amor impossível, na solidão e no mistério da existência. Seu poema mais conhecido é Hão de chorar por ela os cinamomos, um sólido exemplo dessa estética, por sua vez. Trata-se de um soneto que narra com forte carga emotiva a saudade de sua amada, que morreu antes do casamento, e a dor que essa perda lhe causou. O poema estrutura-se em sextilhas, usando rimas emparelhadas, como na poesia clássica, reforçando sua musicalidade e o clima de luto e melancolia. Guimarães enfoca o mundo interno do eu lírico, explorando suas emoções mais profundas e os mistérios do além, muitas vezes colocando o sonho, a espiritualidade e o sentimento como elementos principais. Sua poesia revela uma busca pela transcendência, pelo sentido oculto da dor e da morte, por meio de uma linguagem que privilegia o simbolismo, as imagens sensoriais e a musicalidade das palavras. Nesse sentido, sua obra é uma espécie de meditação sobre a finitude e a infinitude do espírito humano. Embora as obras de Pessoa e Guimarães sejam de escolas distintas, modernismo e simbolismo respectivamente, é possível perceber alguns pontos de convergência. Ambos valorizam a musicalidade da poesia e utilizam recursos sonoros como ritmo, repetição e aliterações para intensificar suas emoções e reforçar suas mensagens. Ambos também demonstram uma sensibilidade aguçada para explorar o sentimento humano, embora suas perspectivas sejam distintas. Pessoa, com sua visão mais racional e nacionalista, busca exaltar o orgulho da pátria e refletir sobre a identidade coletiva, usando uma linguagem mais objetiva e direta. Já Guimarães, com sua abordagem introspectiva e mística, privilegia o mundo do espírito, a subjetividade e as emoções mais íntimas, explorando os mistérios da vida e da morte. As diferenças entre eles também são evidentes. Pessoa, sendo um poeta do modernismo, traz uma visão mais crítica e questionadora sobre a sociedade e seu próprio país, embora exalte as raízes portuguesas. Em Mar Português, ele apresenta uma narrativa que celebra a bravura e a coragem marítima, elevando o sentimento patriótico. Sua poesia mostra uma preocupação com a história e a identidade nacional, refletindo o espírito de seu tempo, do seu tempo de busca por renovação e liberdade formal. Guimarães, por sua vez, busca poesia pura, que acessa o mundo invisível e o inconsciente, explorando temas como a morte, o amor, o impossível e a solidão de uma forma mais subjetiva, mística e introspectiva. Seu foco maior está na experiência do eu, na dimensão do sentimento individual. Seu soneto, Hão de chorar por ela os cinamomos, expressa essa dor de maneira sensível, evocando uma atmosfera de luto e de espera, carregada de imagens simbólicas que reforçam o caráter espiritual e misterioso do poema. Ao refletirmos sobre a relação entre esses dois poetas, percebemos que, embora suas obras sejam distintas em estética e tema, ambas revelam o desejo do poeta de compreender e expressar a condição humana. Pessoa, com uma linguagem mais racional, busca entender o mundo através da razão, da história e do patriotismo, enquanto Guimarães mergulha na interioridade, no sentimento, no universo simbólico e místico. Essas diferenças, contudo, enriquecem o panorama da poesia hispânico-lusófona, mostrando que há muitas formas de explorar os sentimentos, as dúvidas e as perguntas que atravessam o ser humano. Por fim, podemos concluir que a contribuição de ambos para a literatura é imensa e diversa.
Pessoa, ao romper com as tradições, introduziu uma poesia moderna, fragmentada, que reflete as múltiplas identidades do eu e do mundo. Alfonso, ao explorar o simbolismo, acaba por revelar os aspectos mais profundos do sentimento e do espírito, utilizando a musicalidade e os símbolos para criar uma poesia que toca na essência do ser. Sua poesia é um convite à interioridade, ao místico e ao reflexivo. Ambos, de maneiras distintas, oferecem ao leitor uma oportunidade de mergulhar na complexidade do sentimento humano e na riqueza da linguagem poética. Por fim, não poderia encerrar minha participação neste evento sem expressar minha gratidão à comissão organizadora, nesse sentido, pela oportunidade de compartilhar minhas reflexões e experiências neste espaço tão rico, plural e necessário. Por fim, meu muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.